Bom dia a todos. Nós vamos fazer aqui, não é, um caminho para compreender essa orientação de Jesus sobre buscar e achar, né? Logo de início a gente já percebe que Jesus está nos mostrando que a gente não conquista nada de graça, que nenhum benefício cai do céu em nossos colos, né? Que não podemos ficar sentados aguardando, porque isso não vai acontecer. Por isso ele nos diz que nós precisamos buscar. Buscar exige de nós uma ação. Ninguém que busca pode ficar parado. Ninguém que fica parado consegue buscar. Então nós precisamos agir e ir em direção daquilo que desejamos e daquilo que precisamos. O mundo espiritual e o mundo material não são feitos de uma espera improdutiva. Nada em nós funciona assim. Nós sabemos até que o nosso corpo físico, se ficarmos deitados durante longo período, quando levantarmos para andar, não conseguiremos andar. Vamos precisar novamente cuidar dos músculos, novamente treinar os movimentos, porque se ficamos parados, nosso próprio corpo também não consegue mais nos acompanhar os nossos desejos. Do ponto de vista mental e do ponto de vista espiritual e psicológico, é a mesma coisa. Precisamos estar sempre em atividade. Isso é a lei do trabalho, uma lei natural, que todos nós passamos por ela, porque ela rege o nosso processo evolutivo, rege a nossa vida espiritual. Precisamos trabalhar. Então, até aquilo que mais desejamos e que às vezes não nos parece algo que possamos fazer alguma ação material, como por exemplo, quando desejamos a paz e a felicidade, ainda nesses casos nós precisamos agir. Agir não apenas no sentido de construir uma experiência material que nos ajude a ficar em paz, mas também agir no sentido de preparar o nosso psicológico e o nosso emocional para podermos vivenciar a paz. Então Jesus fala, é preciso buscar e nós não podemos nos deixar enganar pelas facilidades. Precisamos trabalhar. É a lei do trabalho. É a lei do trabalho que sustenta a lei do progresso. Dentro de nós existe sempre o desejo do melhor. Somos sempre impulsionados a procurar cada vez melhorar mais a nossa vida material e também a nossa vida espiritual. É a lei do progresso agindo em nós. É a lei natural, a lei divina que nos impulsiona para estar sempre melhorando. E para isso nós precisamos estar ativos. Precisamos, como o povo diz, botar a mão na massa, trabalhar mesmo. Essa é a nossa história. Mas nós também sabemos, pela palavra de Jesus, que existe um lugar, em algum tempo, em algum espaço, onde tudo aquilo que precisamos existe para nós. Esse é um conceito até antigo. Nós vamos encontrar lá nos xamãs o conhecimento de que existe esse universo, onde tudo que precisamos está e que nós só precisamos acessar. Eles chamam de cornucópia. É um presente que Zeus, na mitologia grega, deu à ninfa que criou ele, dando leite de cabra. Então ele, em retribuição ao cuidado dessa ninfa, deu a ela um par de chifres, onde nesse par de chifres seria possível surgir tudo de que ela necessitasse. Isso é a cornucópia, a abundância. Na tradição xamã e na tradição, na mitologia grego-romana. Para nós, nossa tradição judaico-cristã, o que é correlato à cornucópia é a previdência divina. É o conceito de que Deus prevê as nossas necessidades ao longo do nosso caminho evolutivo e que por isso já existe preparado tudo aquilo que nós precisamos. Seja para nos curarmos de uma doença, seja para equilibrarmos o nosso psiquismo, seja para descobrir oportunidades para melhorarmos a nossa vida material.
qualquer que seja o nosso desejo ou a nossa necessidade, existe algo que podemos acessar. E onde está essa providência divina? Ela está em todo lugar, mas especificamente ela faz parte do Espírito encarnado. Nós somos espíritos imortais. Todas as qualidades que nós necessitamos para ter o que desejamos está dentro de nós. Mas nem por isso ela está com a porta escancarada, aberta, para que a gente possa ir lá. Nem por isso a gente pode alcançar o que precisa sem fazer nenhum movimento, ficando sentado, deitado, aguardando, esperando. Nós vamos precisar agir. Nós vamos precisar bater a porta, como Jesus nos ensinou. Bate a porta e a porta vai se abrir. Busca e encontrarás. Então, assim mesmo, estando dentro de nós, fazendo parte da nossa constituição de espíritos imortais, nós precisamos ir ao encontro. Nós precisamos buscar. Porque também, se nós não aprendermos a solucionar os nossos problemas, a encontrar respostas para as nossas dúvidas, se ficarmos confiando a terceiros, se ficarmos confiando ao mistério, à graça apenas, embora a graça de fato exista, nós não vamos desenvolver em nós a capacidade de resolver os nossos problemas. E vamos estar sempre à mercê do outro que seja, mas sempre algo fora de nós para resolver as nossas questões e para encontrarmos as nossas buscas de felicidade, de paz, de alegria. Então, nós precisamos desenvolver em nós a capacidade de encontrarmos as nossas próprias respostas. Essa é a nossa busca. Essa é a busca do humano. E os espíritos nos dizem que, para isso, a gente desenvolve primeiro a inteligência. É nessa busca, nesse buscar de respostas, que o espírito vai aprimorando a própria inteligência. Nós vemos lá no homem primitivo a busca incessante pela sobrevivência. Essa busca de conseguir alimento, de conseguir um local para se proteger das chuvas, né? Para se proteger dos outros animais, dos animais que os caçavam. A luta para descobrir como é que conseguia alimento, nem sempre era possível. Como fazer no inverno? Como se proteger? Outros irmãos que também disputavam o mesmo alimento, como lutar ou como se defender desse outro. Então a vida se constituía na busca da sobrevivência. Mas o homem foi aprimorando e descobrindo, através do seu desenvolvimento, de tanto buscar respostas, ele foi encontrando cada vez maior número de soluções e foi melhorando a própria vida. E hoje a gente percebe que nós não buscamos apenas um lugar para nos proteger da intempérie. Nós queremos construir um lar. Nós queremos algo melhor em qualidade. A gente quer conforto, não apenas um lugar para sentar. A gente quer também sentar e usufruir de um certo prazer. Nós não queremos apenas propagar a espécie humana no relacionamento com o outro sexo. Nós queremos também dividir amor, dividir sentimentos, partilhar alegrias e sucessos. Quanto nós já caminhamos na nossa busca. E nós observamos que essa busca vai se transformando na medida em que nós também vamos evoluindo. Na medida em que nós vamos constituindo em nós cada vez mais desejos elaborados, refinados, voltados cada vez mais para uma profundidade maior, para um encontro maior com o nosso espiritual. Porque sempre começamos, através da inteligência, pelo desenvolvimento material. Mas é natural que, ao conseguir esse desenvolvimento, a gente desenvolve a inteligência e começa a descobrir que a matéria só não basta. Não é só uma casa, não é só um bem material. Nós começamos a atribuir sentido e significado a essas conquistas.
Porque o nosso espírito está treinando, na verdade, o encontro novamente com o divino. Então, nós vamos espiritualizando os nossos desejos. Por isso, cada representação que nós encontramos na matéria vai tocando em nós também algo mais profundo. E nosso desejo vai se transformando. Mas nós precisamos continuar buscando. Porque se nós pararmos de buscar, nós paramos de evoluir. E nós vamos ver cada vez mais necessidades diferentes, especiais, mas cada vez temos mais necessidades. E essas necessidades precisam ser atendidas. E nós atendemos a essas necessidades buscando. Porque os espíritos nos dizem que eles poderiam sim nos mostrar o caminho, sem erros e sem equívocos. Porque na nossa busca, nós erramos. Na nossa busca, nós sofremos. Quando estamos precisando resolver um problema, estamos sofrendo enquanto não encontramos a solução. Então, os espíritos poderiam nos dizer o que fazer, porque isso faria parte da providência divina. Porque eles também são essa providência divina, que nos inspira no momento de dificuldade, que pode nos ajudar fortalecendo a nossa coragem. Mas eles não fazem isso como a gente imaginaria, ou seja, sem que a gente busque primeiro, sem que a gente ofereça algo, porque o universo e a vida funcionam assim. Nada é de graça, precisamos oferecer alguma coisa. Precisamos oferecer a nossa boa vontade, o nosso trabalho, o nosso desejo sincero de obter aquilo. Então, os espíritos não podem chegar para a gente e nos dizer cada coisa que devemos fazer, nem como devemos fazer. Porque senão nós nos paralisaríamos. Nosso desenvolvimento ia ser interrompido. Nossa inteligência não continuaria a se desenvolver. E isso é naturalmente compreendido por nós. Nós sabemos que se a gente não ensina os nossos filhos o que já aprendemos e que eles precisam aprender, eles não se desenvolvem. Ficam eternamente dependentes da gente. E aí haja filho que não sabe cozinhar, que não sabe lavar, que não sabe organizar a própria vida, que não sabe se virar para chegar em determinado lugar, que não sabe como disciplinar os estudos. Tudo isso ele vai aprendendo com a gente. Mas ninguém deve sentar e estudar pelo filho e entregar para ele o trabalho pronto. Porque senão, quando chegar o momento dele trabalhar, o que é que ele vai saber? Nada. Da mesma forma, nós, espíritos. Se os espíritos chegam encarnados, se os espíritos bondosos chegassem para nos ensinar tudo, no momento em que eles não tivessem, o que faríamos nós? Nunca aprenderíamos nada. Então, nós precisamos exercitar. Essa é a finalidade da nossa busca. É buscar cada vez mais o nosso desenvolvimento e o nosso progresso. E buscar cada vez mais a nossa espiritualidade. Que ela começa buscando lá a necessidade de sobrevivência. Começa buscando lá as coisas básicas para a nossa existência nesse planeta. O que nos ensina também a valorizar a vida. Mas ela sempre termina na busca pelo divino. Ela sempre chega num ponto onde encontra a necessidade real do espírito, que é a necessidade de Deus, que é a necessidade de espiritualidade. E aí a civilização que se desenvolveu materialmente, que já tem uma ciência avançada, que já tem conforto, que já se previne com relação às doenças, que já tem uma gama de possibilidades, porque a providência divina é uma gama de possibilidades, ele já desfruta de tudo isso, ele já conhece esse caminho, ele aí começa a descobrir que é preciso mais. E aí a civilização material, a nossa ciência, começa a descobrir que é preciso também estudar coisas sutis. E o que a gente vê? As escolas de medicina investigando os benefícios do passe. A física descobrindo que existe no cérebro um ponto de Deus, que seria aquele ponto que é ativado quando nós pensamos no divino. Os cientistas se ocupando e concluindo
que para além da matéria existe algo que é imortal, que seria a consciência. Eles não falam do espírito, mas eles falam da consciência, que é a mesma coisa. Porque eles começam a imaginar que não há possibilidade da vida acabar com o fim do corpo físico. Então a nossa civilização material, quando ela chega no ponto alto do seu desenvolvimento, do seu conhecimento intelectual, das suas experiências científicas, ela inevitavelmente entra no domínio do espiritual. Entra no domínio do divino, que é a base de tudo e que no final torna-se a busca última. E aí, neste momento, a nossa civilização começa a se tornar uma civilização moral, como os espíritos falam. Nós começamos a olhar em derredor e a observar que precisamos também de amor, que precisamos também de paz, que não é só o avanço material que vai conseguir nos fazer felizes, que vai nos conseguir fazer tranquilos, confiantes, esperançosos e principalmente irmãos. E a gente começa o caminho de compreender a si mesmo e compreender o outro. Começamos a perceber a importância de nos relacionarmos. Jesus já havia nos ensinado sobre isso, porque todo o Evangelho de Jesus é um ensinamento sobre relacionamentos. Relacionamento do homem com ele mesmo, relacionamento do homem com o divino, relacionamento do homem com o outro. É um ensinamento. Então nós começamos a perceber que precisamos de tudo isso, que toda conquista material não é suficiente, é necessária, mas precisamos avançar mais. Ainda é a lei de progresso, ativando em nós a necessidade de nos desenvolvermos. E por isso precisamos trabalhar, precisamos ir em busca de nos tornarmos mais que uma civilização material. E aí a gente se pergunta, se existe uma providência divina que atua em nós, que está disponível para nós, se precisamos buscar essa providência divina, por que tantas coisas nos faltam? Porque ao lado de tanto desenvolvimento material também há tanto sofrimento. Porque há tanta angústia, tanta dor e às vezes ainda tanta violência. E aí nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, que no nosso planeta, que caminha para a regeneração, ou seja, caminha para um estágio em que a gente não precise mais de provas e expiações como hoje, nós precisamos treinar o amor. Nós precisamos encontrar novas respostas para os nossos problemas, coletivos e individuais. Precisamos encontrar respostas para a violência. E não vai poder ser através da violência, porque isso nós já usamos. Nós temos policiais armados. Muitas vezes nos chocamos com a reação dele diante dos criminosos. Outras vezes algumas pessoas apoiam e acham que eles devem ser mais violentos ainda. Ainda convivemos sem encontrar solução para algumas questões importantes e a segurança é uma delas. Mas nós vamos observando que até agora, se não encontramos o caminho para a paz neste sentido, para menor violência, significa que não estamos usando o caminho correto. Significa que é uma providência divina, mas nós ainda não construímos um caminho que nos leve à paz. Temos instruções maravilhosas, de espíritos maravilhosos. Temos Gandhi, que fez um movimento enorme, reconhecido no mundo inteiro, e que não usou a violência para isso. Temos São Francisco de Assis, patrono desta casa, que também sempre recorreu à paz, à não luta para conquistar. Nós precisamos exercitar isso em nós. Se estamos passando para o planeta de regeneração, precisamos buscar novas respostas para velhos problemas. Se antigamente matávamos o outro sem nenhum compromisso, somente para conseguir o que queríamos, e agora nós sabemos que isso não pode ser feito,
e respeitamos e consideramos isso assassinato, agora nós precisamos compreender como é que vamos lidar com essa violência em torno de nós e muitas vezes dentro de nós, pela paz, não pelo revide, não pelo castigo, não pela violência. Como vamos encontrar essas respostas? Esse é o nosso desafio na atualidade. Isso nos mostra que precisamos de novas buscas, porque precisamos de novas respostas. Precisamos de reflexão, não mais como simples egos que lutam por um espaço na sociedade. Nós já temos, nós já construímos leis e estruturas que diz a cada um qual é o seu espaço. Nós precisamos agora construir estradas de amor, estradas de paz. E isso a gente precisa buscar na nossa luta. E isso se reflete também no nosso universo pessoal. Porque mesmo que a gente se imagine distante das guerras e das lutas, da fome, como existe na África e em outros países, nós sabemos que no nosso lar, na nossa pequena sociedade, nós encontramos todas essas coisas também. Nós podemos ter bastante dinheiro, uma situação financeira equilibrada, mas podemos ter em nossa família pessoas que não se sentem amadas. Podemos encontrar em nós mesmos necessidades de afeto, é uma fome também, que nós precisamos saciar. Podemos encontrar no nosso reduto familiar uma guerra instalada, uma disputa, um ciúme, uma inveja entre nossos filhos. Posso encontrar entre eu e meu parceiro uma disputa também acirrada. São nessas pequenas guerras, são as nossas pequenas dificuldades que nós precisamos trabalhar. E mesmo que a gente não encontre no nosso reduto familiar, com certeza nós vamos encontrar no nosso interno também algumas batalhas para serem pacificadas. Né? São os nossos opostos entrando em conflito. Faço isso ou faço aquilo. Eu quero ser bom, mas também não quero ser abestalhado. Eu quero ser generoso, mas também não quero ficar e doar tudo o que eu tenho. São as nossas dúvidas. Eu quero ser verdadeiro, mas se eu for verdadeiro, eu posso perder meu emprego. Eu posso até perder a amizade do outro. São as nossas dúvidas. Nós precisamos resolver as nossas guerras. Nós precisamos acessar em nós esta providência divina, que é esse hipermercado onde tudo tem. Mas nós precisamos saber como ir buscar e precisamos saber o preço que teremos que pagar. No caso do alimento material, é o dinheiro, é a moeda. Se não temos o suficiente para aquilo que queremos, vamos em busca. Pelo trabalho, pelo esforço, né? Até conseguir. A mesma coisa é espiritual. Se ainda não temos, precisamos descobrir o caminho e precisamos fazer o pagamento. No caso da busca espiritual, o pagamento é o nosso empenho, a nossa coragem, a nossa determinação e principalmente a nossa fé. Então, por isso que muitos de nós não conseguem tudo o que precisa. Por isso que cada um de nós também não consegue tudo o que precisa. Consegue em alguns pontos onde a gente aprendeu. Outros a gente ainda precisa aprender. Mas como chegar a esse nível em que tudo o que precisamos nós conseguimos? É um caminho. É um caminho a ser construído. Ele não está pronto. Somos nós que vamos construir esse caminho. E a base dele é justamente a certeza interna de que existe essa providência divina. De que não existe nada que necessitemos que não possamos ter. E aí a gente pode olhar os animais, as plantas, como eles conseguem tudo o que eles precisam. Nós também, em outro nível, conseguiremos tudo o que precisamos. E Jesus nos disse: olhai os lírios do campo, não tecem nem fiam, mas nem Salomão, em toda a sua magnificência, jamais se vestiu como um deles. Olhai as aves
não ceifam nem colhem em celeiros, mas Deus que está nos céus as alimenta. Se Ele faz isso com a erva que hoje é e amanhã será lançada ao fogo, com os animais, o que Ele não fará por vós, homens de pouca fé? Então a gente vê que o próprio Jesus nos diz que é possível ter tudo o que precisamos. Ainda mais nós, que não estamos somente no necessário, que já saímos do primitivo, que estamos desejando cada vez coisas mais elaboradas, mais significativas, mais espiritualizadas. Então nós precisamos fazer essa conexão com esse mundo. Precisamos ter essa certeza. Está lá. Eu só preciso bater a porta. Eu só preciso buscar. Depois disso, a gente precisa ter uma noção de que precisamos ser humildes. Porque muita gente há que busca as coisas já achando que sabe tudo. Ele não concebe que se ele ainda não tem, significa que ele ainda não sabe ter, seja lá o que for. Que se ele ainda não achou, é porque ele não sabe o que é que ele vai achar, ou às vezes não sabe sequer da própria necessidade. Muita gente há que busca a própria destruição. E às vezes não tem nem consciência, na maioria das vezes não tem nem consciência disso. Tem gente que busca aquilo que não vai servir para a própria vida. Tem gente que busca aquilo que vai dar um status social para ele. Outros, aquilo que vai conseguir fazer com que ele se sinta amado e respeitado diante dos outros. Outros buscam o sonho dos pais, tentando agradá-los e nunca descobrem os próprios sonhos e as próprias metas. Então a gente precisa primeiro definir o que é que eu estou buscando. O que é que eu quero realmente para mim? O que é que eu sinto como uma real necessidade? Não aquela necessidade implantada pela propaganda, pela sociedade consumista, pelo desejo equivocado de meus pais, que às vezes não realizaram os próprios desejos e querem realizar através de mim. Não aquele desejo do outro que se impõe ao meu desejo, achando que sabe desejar melhor do que eu. Mas eu preciso perceber quais são as minhas reais necessidades. Eu preciso ter claro para mim. E tenho que me perguntar se esse desejo que eu tenho vai me fazer bem, vai me fazer crescer, vai me aproximar de Deus e se não vai ferir o outro. Se somos seres espirituais, se acreditamos no Deus de amor, temos que ter como base que a nossa ação no mundo não crie dificuldades para os outros. Não fira as outras pessoas. Esse é um princípio de paz. Às vezes a gente não precisa sair lutando para conseguir paz, que paz e luta não se combinam. Às vezes a gente só precisa ter esse cuidado de escolher coisas que não vá destruir o outro. Seja o outro meu filho, seja o outro meu vizinho, seja o outro o sistema solar, a natureza em minha volta, o ambiente que eu frequento. Eu preciso ter esse cuidado. Então eu preciso resolver qual é, de fato, o meu objetivo. Senão eu não vou construir nenhum caminho que me leve a conseguir esse objetivo. Eu vou construir vielas que vão sair, se desencontrar e eu não vou para lugar nenhum. Eu preciso ter clareza. Depois que eu tiver essa clareza do que eu quero, eu preciso ter também a humildade para definir as minhas condições para conseguir o que eu quero. Porque às vezes eu posso querer coisas que eu ainda não tenho condições. Muita gente tem ambições espirituais, não só materiais, grandiosas. Mas esquecem que talvez ainda não tenham condição de chegar lá. Mas isso não impede o nosso movimento. A gente precisa ter certeza de onde está para saber quais são os caminhos que nós vamos seguir, quais são os degraus que nós vamos construir. Se eu desejo ser uma pessoa pacífica, eu não vou conseguir imediatamente, eu, Márcia, conseguir essa paz toda, porque tem um nível evolutivo para poder conseguir viver em paz. Mas eu posso desenhar para mim um caminho. Eu posso dizer a mim mesma, por princípio, agora eu vou deixar de revidar o com o outro. Não vou mais discutir.
mais adiante eu vou perceber que a minha mente continua discutindo, que eu até nem digo nada ao outro, mas cá dentro minha mente, aí eu posso decidir, não, agora eu vou tentar acalmar minha mente para que ela também não discuta. E eu passo um tempo, depois eu vou resolver que vou atuar na vida de uma forma mais pacífica. Como é que eu posso fazer isso? E eu vou estabelecendo metas, porque aí eu alcanço o meu objetivo. Porque se eu chegar e disser que vou conseguir o que eu ainda não tenho condições, porque eu não tenho visão para criar condições, eu não vou conseguir. É como você ir hoje em dia participar de uma guerra com a flecha. Quem vai? A gente precisa saber das condições que nós precisamos dispor para alcançar o que desejamos. Então, precisamos ter também uma visão correta. E a humildade de ver o ponto que nós estamos. E se eu estou naquele ponto e quero algo bem alto, eu preciso começar a construir uma escada para alcançar o que eu desejo. Com paciência e determinação, eu chegarei lá. Então, é preciso ter essa visão. Aí vocês veem o quanto trabalho envolve a própria transformação. Quanto trabalho envolve o processo evolutivo. Mas, principalmente, exige de nós muita consciência. Porque não estamos mais numa época em que a gente faz as coisas por fazer. Nós evoluímos muito como espírito. A nossa psique evoluiu muito. Hoje nós conseguimos abarcar muitas coisas sutis que antes nós não conseguíamos. Então, nós precisamos caminhar nos nossos desejos e nas nossas buscas sempre mais elevados, sempre neste nível que já conquistamos, e não abaixo dele. Então, assim, a gente vai construindo os caminhos para a providência divina, para conquistar o que desejamos. E aí é entrar em ação, começar a fazer o que é preciso fazer para chegar lá. E aí os espíritos nos dizem, nós teremos sempre apoio, porque eles, os bons espíritos, estão sempre disponíveis. E aí a gente vê que uma outra necessidade na hora de conseguir os nossos objetivos é a oração. Precisamos orar. Primeiro porque a oração aumenta o nosso nível vibratório e coloca nós no ponto espiritual onde tudo é muito mais possível do que no mundo material. Colocando-nos nesse ponto, nossa visão se torna mais abrangente. E nós compreendemos melhor a nossa necessidade e o que devemos fazer para alcançar a realização dessas necessidades, para atender essas necessidades. E a prece não faz só isso. Ela também nos coloca, através de uma higienização psíquica, disponível para a ajuda dos espíritos bondosos. Nós entramos na frequência desses espíritos. E eles podem nos ensinar e nos inspirar sobre caminhos que a gente nem imaginava. Também acessamos as qualidades espirituais que às vezes estão dormindo em nós, que ainda não estão despertas e que a gente às vezes não usa e já possui, porque já treinou em outra vida. Então a gente precisa despertar também essas qualidades. E a oração faz isso. Permite que a gente caminhe melhor na direção do nosso alvo. Mas a gente também precisa pegar na massa no sentido de que há muitas pedras que estarão nesse caminho e que precisam ser retiradas. Tem gente que desiste logo que encontra. Ah, não, esse caminho aqui está muito difícil, é muito difícil. Como é que eu vou conseguir levantar aquela pedra e tirar do meu caminho? Esquece aquela frase, né? Me dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei a terra. Imagine as pedras do caminho. A gente só precisa parar e encontrar alternativas para mover essas pedras. Porque essas pedras muitas vezes escondem exatamente a pedra preciosa do nosso caminho. É a dica mais importante para a gente chegar lá. Aquela pessoa que atrapalha e que se torna um problema em nossa vida, às vezes é exatamente o roteiro para que a gente chegue aonde a gente deseja. Às vezes não. Geralmente, na imensa maioria das vezes, é o roteiro que nós precisamos. Então a gente precisa ir lá, retirar essa pedra. A gente vai precisar do esforço. A gente vai ter momentos de dificuldade.
Mas esse momento de dificuldade está treinando a nossa habilidade de suplantar os problemas. Às vezes não são pedras, né? São rios que fazem com que a gente tenha que desviar o caminho, seguindo a margem do rio. São as coisas que a gente não pode mudar. Aconteceu, está ali, faz parte da vida, faz parte da minha experiência. Eu devo ter solicitado isso, eu devo ter merecido, mas isso não vai impedir o meu caminho. Ou eu posso nadar, ou eu posso contornar o rio e vou chegar no mesmo ponto de novo onde eu desejava. Posso demorar um pouco mais, posso passar por lugares mais sombrios, mas não me impede de ir lá. Porque muitas vezes as pedras estão dentro de nós. São as nossas dúvidas sobre nós mesmos. Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu mereço? Às vezes é uma vontade inconsciente de se punir. Porque a culpa muitas vezes é inconsciente. E a gente vai seguindo, boicotando o próprio caminho. São nossos complexos e nossas sombras que são ativadas na experiência humana e que a gente precisa também retirar de nosso caminho. A gente precisa ensinar a nós mesmos novas formas de viver e novas formas de nos vermos. Não, eu não sou uma pessoa incompetente. Tudo para mim é possível. Talvez eu precise de mais tempo do que o outro, mas ainda assim eu chegarei lá. Eu conheci um homem que ele nasceu já com paralisia cerebral. E ele, todo o crescimento e desenvolvimento dele foi muito difícil. Muito difícil. Mas ele se decidiu por ser juiz. Fez vestibular mais do que todo mundo. Acho que ele fez uns 4 ou 5 vestibulares. Mas passou. Levou mais tempo na faculdade do que a maioria. Mas conseguiu. Fez o concurso mais vezes do que a maioria. Mas chegou lá. E hoje é uma pessoa muito competente no seu trabalho. Porque ele sabia das limitações dele, mas ele não desistiu. Porque ele acreditava na providência divina. Ele sabia que era possível para ele. Então, por isso, a gente não deve nunca desistir. A gente deve sempre persistir. Agora, reconhecendo que precisamos, às vezes, de mais tempo do que o outro. Que precisamos, talvez, de mais esforço. E isso sempre em algumas coisas. Porque na nossa própria vida, a gente vai ver que em determinadas áreas, a gente precisa se esforçar mais. E o outro é fácil. Chega da inveja, né? Chega e faz rapidinho e a gente não consegue. Mas em outra área, nós somos também assim. Ligeirinhos, rápidos e habilidosos. E o outro não é. Porque sempre nós não desenvolvemos em tudo da mesma forma. Nós vamos desenvolvendo mais algo. Outra vez a gente encontra algo em nós menos desenvolvido. Mas isso não nos impede de caminhar. Porque precisamos caminhar sempre. Então, tendo como orientação os ensinamentos de Jesus, a gente sabe que precisa de trabalho, mas a gente sabe também que vamos chegar lá. Que vamos conquistar tudo aquilo que merecemos, tudo aquilo que precisamos, que é uma questão de tempo. E que essa vida nunca que vai ser suficiente para tudo isso. A gente pode ser até medianamente feliz nessa vida, conquistar muitas coisas, mas para o espírito que nós somos, para a potência gerada e criada pelo próprio Deus, a gente vai precisar de muitas encarnações até ser tudo o que precisamos ser, até ser tudo o que somos, até podermos manifestar toda a nossa inteligência, toda a nossa bondade, todo o nosso amor, toda a nossa devoção. Vamos precisar de muito tempo. E nessa busca a gente também descobre que é preciso partilhar com o outro, porque partilhando com o outro a gente aprende mais. Tem sempre um olhar que acrescenta ao meu olhar que eu não pude ver. Tem sempre alguém que eu posso partilhar da minha abundância, do que eu tenho de mais. Às vezes eu tenho muito conhecimento, às vezes eu tenho muito dinheiro, às vezes eu tenho muita paciência, às vezes eu tenho muita fé, às vezes eu tenho muito afeto dentro de mim. Todas as coisas que eu tenho muito, eu preciso partilhar. Porque na minha busca, eu vou precisar de outras pessoas que me ajudem no caminho. Ninguém sai em busca, mesmo da providência divina, sozinho. Nós precisamos daqueles que se oferecem como exemplo. Nós precisamos daqueles que nos ajudam no caminho,
que quando estamos na nossa caminhada nos dão um copo d'água. Precisamos da história daqueles que chegaram e foram primeiro, que podem nos ensinar como irmos. Nós precisamos dos outros. Ninguém vai conseguir sozinho. Então a gente precisa estar preparado também para ajudar o outro. Porque é dano que se recebe. A lei de causa e efeito não funciona só nas nossas dificuldades. Quando a gente diz, eu estou sofrendo por causa da lei de causa e efeito. A gente pode dizer também, eu sou feliz por causa da lei de causa e efeito. Eu fiz o bem, recebo o bem. Se eu estou cansada do mal, vamos trabalhar para o bem. O bem se multiplica. No livro de André Luiz tem uma história em que a mulher faz uma solicitação aqui na Terra e ela não tem merecimento. Mas lá em cima tem gente para quem ela fez o bem. E aí essas pessoas têm merecimento e intercedem por ela. E André Luiz também, quem ora por ele é uma criatura com que ele fazia caridade com a máxima má vontade. Isso está escrito no livro Nosso Lar. Ele não tinha interesse nenhum em fazer caridade a ninguém. Não gostava, mas socialmente era obrigado. E ainda tinha uma secretária dela, uma secretária que devia ser um ser iluminado, né? Porque obrigava ele, de alguma forma, constrangia ele a fazer a caridade, atender gratuitamente. Essas pessoas foi que oraram por ele. Foi através delas que ele também conseguiu intercessão, além da mãe dele, claro, que era um espírito muito evoluído e fez a maior intercessão. Então, às vezes, a gente faz o bem e este bem se reproduz para nós, porque toca outros seres que desejam nos ajudar e compartilhar conosco, que desejam incentivar. Então, é preciso estar atento à caridade. A caridade não é aquela que a gente faz para se dar bem, não aquela que a gente faz porque se acha melhor do que o outro, mas aquela que a gente faz como verbo divino em ação, como uma expressão maior do nosso amor e da nossa solidariedade para com o outro. A nossa certeza de que somos irmãos, a nossa boa vontade, que Jesus também nos ensinou, a paz na terra é para os homens de boa vontade. Então, a nossa boa vontade com o nosso companheiro de caminhada. Porque vai chegar um tempo em que a gente vai se dar conta de que não há mais nem o que desejar. Não há mais nem o que pedir. Porque nesse momento nós já temos tudo. O essencial está em nós. Esse caminho para a providência divina está tão bem feito que a gente transita o tempo todo. Acabou o espaço e tempo entre meu desejo e minha realização. Então, tudo o que eu preciso agora está concentrado em vencer o meu egoísmo, na doação para o outro. Aí a gente vê as tarefas de espíritos como Jesus, como Francisco de Assis, como Madre Teresa de Calcutá. Eles já não desejam mais nada, já não pedem mais nada. Tudo o que eles pedem apenas é servir, para mostrar ao outro que é possível fazer um caminho que termine na paz, que termine na felicidade, que termine no amor, enfim, que termine em Deus, na nossa melhor expressão. Bezerra de Menezes, um espírito, quando ele desencarnou, convidaram ele para ir para outro planeta mais evoluído, porque ele tinha merecimento para viver em outro lugar. Mas ele disse, não vou, enquanto meus irmãos na terra sofrerem, eu prefiro ficar aqui e ajudá-los. E não foi, embora já tivesse condições. Quando a gente chega nesse ponto em que a gente compreende a providência divina, inevitavelmente o ajuda e o serviço ao outro faz parte da nossa vida. Não é mais um desejo, na verdade já é uma realidade. E aí a gente vai dizer como Paulo de Tarso, eu tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus. Tudo podemos, tudo faremos, quando vamos em busca e nos entregamos a Deus confiando na providência divina. Que Jesus nos abençoe o entendimento e nos permita acessar essa providência divina dentro de nós, para que a gente construa uma vida com menos sofrimento, com mais alegria e com muito mais conquistas. Eu desejo um bom final de semana a todos e um bom sábado, especialmente.